Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade à meditação do livro de Jó, capítulo 2, e vamos pedir para que o Espírito Santo, nesse momento, venha iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa realmente absorver todo o conteúdo, ou pelo menos o máximo possível desse conteúdo que vamos estudar hoje, ok? Oremos. Senhor, nosso amado Pai, estamos aqui diante da tua santa presença. Temos a certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor tem prazer na nossa meditação, na nossa busca em conhecer ao Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor venha fazer com que o nosso entendimento hoje venha ser inundado da tua palavra, venha ser inundado da tua luz e que a gente possa aprender aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos ou que achamos que queremos, mas aquilo que realmente temos necessidade, para que possamos ser mulheres melhores para o Senhor, para que possamos ser esposas melhores, mães melhores, filhas melhores, mulheres de Deus melhores para esse mundo. Se o Senhor não nos ensinar, como que nós poderemos aprender? Então, nos ensina, nos disciplina, exorta a gente, faz o que for necessário, mas que essa noite a gente termine ela edificadas. Assim nós te pedimos, e Pai, de antemão, pedimos também que o Senhor venha olhar pela saúde da nossa companheira Cristiane, que está em vista de passar por alguma intervenção na área da medicina, na sua saúde, que o Senhor venha curá-la, Pai. Passa com teu poder do alto da cabeça à planta dos pés dela, e que todo mal venha a ser repreendido da vida dela. E assim também que o Senhor venha consolar a família da Viviane, a, diante da perda que eles tiveram hoje, que o Senhor venha fazer com que essa família receba do teu espírito, receba da tua paz, do teu conforto, e que eles possam, meu Pai, continuar a vida deles, prosseguir o caminho deles, essa jornada junto com a tua companhia. Deus, nós entregamos essa meditação nas tuas santas mãos, na certeza de que desde já o Senhor está cuidando de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, Jó 2. Só para a gente dar uma situada, pessoal, antes da gente começar literalmente com o texto, eu gostaria de que a gente passeasse por alguns versículos para a gente compreender como é que o diabo, Satanás, ele conquistou esse poder estar diante de Deus acusando os homens. Porque, originalmente, Deus não criou o homem para que anjos estivessem julgando-os, acusando-os. Deus criou o homem para que ele dominasse sobre a terra. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí no livro de Hebreus, no capítulo 1, rapidamente. Foi o texto até que da última vez a gente leu, mas ele estava fora do nosso contexto naquele momento. Mas agora ele vai fazer super parte do contexto. Todo mundo abriu aí? Hebreus, capítulo 1. Eu quero que vocês sejam bem ágeis, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Hebreus, capítulo 1, no verso 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Então está aqui os anjos e sua função. Deus não deu a autoridade do anjo sentar ao lado dele no trono. Não, isso a gente sabe que é para Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que os anjos
são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação. Quem vai ser herdeiro da salvação? Nós, seres humanos, que optarem, decidirem por adorar a Deus e aceitarem Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Então, dentro disso, como é que a gente explica um anjo como Satanás tomar essa autoridade toda sobre a vida do ser humano? Então, aí eu vou querer que vocês abram em Gênesis, ok? Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, a gente vai ver a criação e a partir. Vou citar alguns versos, vão ser alguns versos salteados, tá bom? Vamos começar com o verso 7. Gênesis 2, verso 7. A gente vai ter aqui o seguinte: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Isso aqui é bem interessante. Às vezes a gente fala que o homem foi feito do barro, né? Mas não foi do barro, não. Foi do pó da terra. Isso é muito diferente de barro. Mas em outro momento a gente entra nesse assunto. Se tornou alma vivente. Não um corpo que tem vida. Se tornou alma vivente. Tá bom? Verso 7. E aí a gente vai ver que no verso 8, o Senhor plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. Deus criou o homem, tem Satanás aqui nessa história, ok? Deus criou o homem, já tinha criado toda a criação, céus, terra, mar, cria o homem, e aí agora ele cria um jardim e coloca o homem. Não soltou o homem solto pela terra, não, não. Ele criou um espaço especial e colocou ali o homem. Aí a gente vai pular para o verso 15, que vai dizer assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Tá assim aí também na sua versão? O objetivo era que Adão começasse a trabalhar na terra, tá aí, cultivar e guardar, não é isso? Ele não ia ficar de boa, caindo do céu maná. Não, ele ia trabalhar. Por que que eu estou falando isso? Porque o trabalho também não é um castigo. O trabalho sempre foi algo que faz parte da criação. E aí a gente vai agora para o verso 19, que fala assim: E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo. Isso já tinha acontecido antes, tá? Ele só está aqui, o autor, só refrescando nossa memória, mas a criação já tinha acontecido. E da terra o Senhor formou todo animal do campo e toda ave do ar e os levou até Adão. Aí Deus falou assim: animais, criação, vai diante de Adão. E os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. A gente já sabe que aquele que dá nome a algo, ele é o possuidor, o dono desse algo. O que que a gente está vendo aqui Deus fazendo? Criando o homem e dando a ele uma autoridade, o direito de governar a criação. Ok? Então, essa é a ideia original de Deus. Sabemos que, feliz ou infelizmente, aparece Satanás na história, né? E aí a gente vai para o capítulo 3, no verso 17. Vamos ser objetivos. A gente sabe que Adão, ele é proibido de comer
do fruto, e aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui no verso 17, a gente já vai ver as consequências de ele ter comido do fruto. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o teu pão, até que retornes à terra, pois dele tu foste tirado, dela tu foste tirado. Porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. Nesse momento aqui, pessoal, o que que aconteceu? De uma forma geral, a gente costuma dizer que aqui foi a queda do homem. Mas o homem caiu por quê? Quem pode falar? Abre aí o áudio e fala. Enquanto isso, podem abrir a Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2. Por que que Adão caiu, povo lindo? Assim, uma coisa Desobediente, ele deu ouvidos. boa, boa, boa. Ele deu ouvido. Ele caiu porque ele caiu em pecado. Ok? Simples assim. Deu ouvidos à voz de Satanás e caiu em pecado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Aqui Pedro está falando sobre os maus obreiros da fé, né? Mas o que interessa para a gente é o final desse verso. Porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro, ou é feito escravo. Quem foi que venceu o homem lá no Jardim do Éden? O pecado, ok? O pecado entrou através de quem? Induzido por quem? Porque não foi Satanás que botou o pecado nas costas de Adão. Satanás influenciou Eva, que influenciou Adão e que, no final das contas, cedeu ao pecado. Então, Adão saiu de uma autoridade, de um estado de governança mundial, para se tornar servo, escravo do pecado. Certinho? Agora abre aí em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, 2 Coríntios 4, no verso 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes, cegou o entendimento daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Certinho? Então, o que que a gente está observando aqui? Que o homem se tornou escravo do pecado e que o seu entendimento ficou cegado por conta da influência de Satanás. Estão pegando o entendimento? Como Satanás foi ganhando autoridade, como o homem perdeu sua autoridade? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Quem é Timóteo? Todo mundo aí? Bem rapidinho, tá, povo lindo?
2 Timóteo, capítulo 2, no verso 26, objetivamente. E voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos, escravos e submetidos à sua vontade, à vontade do diabo. Aquelas pessoas que a gente viu agora em 2 Coríntios 4:4, que não creram, o que acontece? Qual o primeiro pecado realmente de Adão? Ele não creu na palavra de Deus. Ele não creu, foi incredulidade. Deus falou: tu vai comer e tu vai morrer. Ele não creu. Ele olhou para a mulher não morreu. Ele não creu na palavra de Deus, ele creu no que ele estava vendo. O diabo cegou o entendimento dos que não creram. E aqui a gente está vendo, em 2 Timóteo 26, que essas pessoas estão presas, cativas, nas correntes do diabo. Presas como? Através do pecado, através da sua própria vontade. De que forma, povo lindo, isso acontece? O diabo vai lá e coloca o cigarro na boca do sujeito? O diabo coloca a maquinação do mal na cabeça da pessoa e simplesmente ele conduz ela aquilo? O diabo, ele só tem uma capacidade: mentir. Então, ele vai contar a mentira dele e o homem cai na conversa se quiser. Abra agora em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, no verso 44. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Ele só tem uma capacidade: mentir. Porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. A única coisa que ele foi capaz de criar foi a mentira. Porque é um mentiroso e o pai dela, o pai da mentira. Foi assim que o diabo venceu no Éden. Vai pegando a visão, porque o diabo ainda age da mesma forma aqui na nossa terra, na nossa vida, nos continentes, na humanidade, nos dias de hoje. Porém, contudo, todavia, entretanto, 1 João, por favor, capítulo 5. 1 João, já lá no finzinho da Bíblia, né? 1 João, capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Bom, se nasceu de Deus, não vive mais a mentira, vive sob a verdade de Deus e está com uma mente como a de Deus. Assim sempre, não peca. Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Opa! Agora a gente pode voltar a Jó felizes e saltitantes. Vamos aí para Jó. E o que a gente vai perceber? Que o diabo, ele não pode tocar em Jó. Apesar de ele ter tomado para si a autoridade que era do homem, porque ele incitou o pecado do homem e ele tornou o homem escravo dele, ele tomou para si as posses que eram do homem, a autoridade, a coroa que Deus tinha dado ao Adão. Deu para entender? Então, agora Satanás, ele tem uma autoridade sobre a terra, uma autoridade, inclusive, sobre a humanidade. Porém, não é uma autoridade completa. A gente percebe justamente em Jó. É necessário que ele consulte a Deus se ele pode tocar na vida daqueles que já são de Deus. Ele não pode, não toca. O que a gente está vendo aqui em Jó, 1 João confirmou.
O maligno não toca naqueles que são de Deus. Porque, capítulo 1 de Jó, Deus cria uma cerca de proteção espiritual. O diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Tá bom? Então, diante disso, o que a gente vai observar aqui, mais uma vez, é o diálogo entre Deus e o diabo. E começando, Jó, capítulo 2, verso 1, ele vai dizer assim, novamente: houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também, entre eles, para apresentar-se diante do Senhor. Novamente, houve um dia. Quanto tempo se passou desde aquele primeiro momento em que Jó teve todas aquelas perdas para esse momento agora? A gente não faz a mínima ideia de quanto tempo se passou. Mas foi tempo suficiente para que a dor desse homem, imagino eu, crescesse. Porque é comum a gente sofrer uma perda e após alguns anos, a depender da perda, aquilo nem nos afeta mais. Mas aqui foi um tempo, o início da perda normalmente nos gera uma dor maior. Sempre o início da perda, a dor é maior. Com o passar do tempo, a dor vai diminuindo e talvez aquilo não faça mais importância, não tenha mais importância na sua vida. Mas o que eu imagino aqui é que a gente não vai ter esse tempo de, de consolo de Jó. Não, não houve esse tempo. Eu acredito que não houve esse tempo. Por quê? Porque não era interessante para o diabo que esse tempo se passasse e aquela dor cessasse. Porque o que ele queria era atormentar a mente de Jó. Ele já viu que, diante de grandes perdas, dois sentidos específicos aqui da vida de Jó já foram é, abalados: vida financeira, material, a vida familiar dele foi abalada. Dois sentidos já foram abalados, destruídos. E se passa-se um tempo, Jó se recupera, aquelas feridas se cicatrizam. Mas o diabo não ia querer isso. Então, já ouviu falar, existe esse ditado popular, que uma desgraça nunca vem só, sempre vem uma atrás da outra. Isso acontece realmente quando a gente está sendo perseguido, atribulado por Satanás. Porque o cara realmente cria situações para deixar a gente perturbado, para deixar a gente sem saber o que pensar. Será que Deus não está olhando para a gente? Colocar dúvida na gente, fazer a gente ficar se questionando. Essa mesma estratégia ele usou aqui com Satanás. Passou-se um tempo, mas não acredito que foi um tempo suficiente para que essa dor acalmasse, não. Foi um tempo para que essa dor se avolumasse, para ele ter noção, poxa, olha o que eu perdi, olha o que eu perdi, olha o que eu perdi, meus filhos, eu perdi. E sentir a saudade, e olhar lá para aquele lugar, olhar para aquele outro lugar, não ver o seu servo querido, devia ter servos que ele gostasse, aquelas pessoas que ele gostava de repente reunir e trocar uma ideia, conversar. Aquela dor aumentou, tá? Mas houve um lapso de tempo entre a primeira tragédia e o que vamos ver agora. E segue o texto. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de ir para lá, de ir para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo, de passear e de rodear pela terra. Por que ele está fazendo isso? Falamos lá no capítulo 1. Porque ele é o príncipe agora desse mundo. O que estava nas mãos de Adão, agora ficou nas mãos do diabo. Deus não interferiu nisso porque aí seria injusto. Mas aqueles que aceitam a Deus, Deus guarda. Aí a justiça de Deus, a justificação de Deus. Só para a gente ter certeza disso mais um pouquinho, abra aí em Gênesis no capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 3. Rapidinho, só mais uma consultadinha aí, ó. Capítulo 3, Gênesis 3, 8. Olha o que nós temos aqui.
E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. Quem também passeava pela terra? O próprio Deus. Quando ele passeava pela terra? Quando a autoridade do homem ainda estava constituída. Depois disso aqui, Deus não passeia mais pela terra. Os olhos de Deus passam pela terra, mas Deus não passeia mais pela terra. E se eu estiver equivocada, por favor, me mostrem aí um verso onde justifica que Deus ainda passeia pela terra. Mas aqui, acho que foi esse último dia de Deus passear pela terra, de vir conversar com seus filhos boca a boca. Agora os olhos dele passeiam pela terra, mas ele não passa mais por aqui. Pois bem, quando essa autoridade, houve essa transferência de autoridade, aí o príncipe desse mundo que está perturbando a nossa vida, tá bom? Então volta aí, eu só queria que vocês vissem isso aí, volta novamente para Jó, né? E vamos continuar aqui no texto, verso 3. Então, Satanás está lá tomando conta daquilo que lhe pertence. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra. Aconteceu toda essa desgraça e observa que Jó continuou do jeito que ele era, pelo menos no sentido espiritual da coisa. Olha lá. Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Bom, então, a gente olhando por aqui, a gente vai perceber que o próprio Deus, mais uma vez, dá testemunho de Jó. E falando que você, Satanás, me incitou contra o meu servo sem causa. Bom, Deus queria mostrar que, ainda que Satanás tivesse uma grande influência na humanidade, nem todos o serviam. Hoje, por exemplo, estamos nós aqui. Não servimos a Satanás. Hoje nós servimos a Deus. Nós estamos como Jó. Pode vir a tempestade que for. A gente continua inabalável. Ou pelo menos deveríamos estar assim, inabaláveis. Nada pode tirar a nossa confiança e a nossa certeza de que Deus é com a gente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tá? Então, mais uma vez, o diabo, ou melhor, perdoa, Deus meio que afrontando agora o diabo, ele ele mostra, olha, você até tenta, mas sua vitória não existe. Eu tenho os meus servos ali. E esse daí em especial, ele é perfeito. Você não conseguiu destruir a humanidade, ó. Tem um aí que é perfeito. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele. Sim, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Bom, o que que o que que Satanás agora está querendo é, é, colocar sobre o caráter de Jó? Anteriormente, o que ele disse foi: Jó só te adora porque ele é interesseiro. O Senhor dá tudo para ele. Como não adorar quem lhe dá tudo? Tira tudo dele e o Senhor vai ver. Ele vai blasfemar contra o Senhor. E aí, enfim, a gente viu que Jó adorou o Senhor. Agora o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, pele por pele. O que significa? A pele dos filhos dele foi os filhos dele. A pele dos servos dele foram os filhos dele. A pele dos seus animais não foi a pele dele. Não foi de verdade uma dor no seu físico que ele sentiu. Não, foi a dor do outro. Quer saber? Se o senhor tocar na vida dele, no corpo, ele vai blasfemar contra o senhor. Porque, na verdade, Jó
ele é egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Tanto que essa dor aí parece que nem doeu. As perdas dele nem o afetaram. Esse homem é muito do egoísta. Pele por pele, ele vai blasfemar contra o Senhor. Então, o diabo estava novamente incitando a Deus e dizendo: dessa vez o Senhor perde. Bom, seja lá por que motivo for, Deus aceitou o desafio. E ele fala assim: porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Povo lindo, a ideia do poupa-lhe a vida talvez seja a pior parte da história. Porque vamos combinar que quando você está no sofrimento, numa dor absurda, às vezes você pede até a morte, só para não sentir aquela dor. E você continuar viva é um suplício, porque ainda existe aquela dor. O último, a última prova que Jó passou, de verdade, foi ele ter continuado vivo, apesar de todas as mazelas. Deus não disse para tirar a vida dele. Se tirasse, Jó estava salvo. Por quê? Porque o cara estava limpo, sem pecado. Ele estava salvo. Mas não era a intenção de Deus que ele morresse, porque enquanto ele estiver vivo, ele está dando testemunho. Diante da dor, ele está dando testemunho. Isso é extremamente grandioso e glorioso. Para Deus, adoração purinha. Purinha, purinha, purinha. Então ele vai lá. Verso 7. Então, Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola do seu pé até a sua coroa, né? Até a sua cabeça. Úlceras malignas. Nos dias de hoje, se nós ouvíssemos algo parecido, a pessoa tem uma úlcera maligna. A primeira coisa que pensaríamos é o quê? Câncer. Não é isso? E se vocês já tiveram alguma experiência de pessoas que já tiveram câncer próximas a você e que, enfim, elas sofreram, inclusive, morreram por conta disso, por conta do câncer, vocês sabem que a dor é terrível. Não só a dor da carne, o estado que a pessoa fica é terrível. Ela emagrece, perde peso, ela cheira mal, perde apetite. É terrível. E chega ao ponto de muitos desejarem morrer, porque pelo menos alivia o sofrimento. Jó não teria esse direito. As úlceras malignas tomaram conta de Jó. Existe uma enfermidade chamada fogo selvagem. Não sei se vocês já ouviram falar. E é uma doença que dá no corpo inteiro, na pele especificamente, e que ela fere a pele, né? Fica lá o tecido conjuntivo o tempo todo exposto. E, gente, isso é extremamente doloroso. Para você ter noção do que é tecido conjuntivo exposto, todo mundo aqui já teve uma afta na vida. E ela pode ser pequenininha, mas quando toca ali algo ácido, quando toca ali algo rugoso, né, que passa por ela, é uma dor extremamente perturbadora. Pequenininha. Imagina seu corpo todo com tecido conjuntivo exposto, é onde os nervos estão, sabe? Isso é extremamente doloroso. Eu não queria estar na pele de Jó de forma alguma. E eu imagino que nenhum de vocês gostariam também. Não gostaria de passar por um tipo de prova desse, meu Deus, que o Senhor me preserve de algo desse nível. Porque as dores são terríveis. E você imaginar da sola do pé, onde te impediria de andar, até a cabeça, é perturbador, povo lindo. Perturbador mesmo. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas.
eu tenho um estudo aqui, um comentário de um teólogo, que ele comenta que esse local de cinzas normalmente era o lugar onde ficava o lixo da cidade. Não sei se realmente era isso aqui que Jó estava vivendo, de ele estar na localidade onde ficava o lixo da cidade. Ao longo do livro, a gente vai acabar descobrindo isso aí. Não sei se é isso, ou se essas cinzas são apenas cinzas que eles se colocavam, né, para demonstrar sua condição de humilhação, de dor, de desalento, de desespero. Então, eles jogavam cinzas sobre seu corpo. Apesar de que aqui ele não está jogando cinzas sobre seu corpo, né? Ele está sentado em cinzas. Bom, seja lá como for, a presença das cinzas tem sempre essa coisa de abatimento, né? De sofrimento, certo? Enfim. E se fala que ele se raspava com caco, é muito provável que as unhas tivessem caído, ou tivessem muito frágeis, quebradiças, e ele não tivesse capacidade de se coçar. Que a ideia de se coçar com os cacos era justamente para aliviar a coceira, né? Todo mundo aqui já sentiu coceira na vida. Então, quando ela começa a sentir, você dá logo vontade de coçar. Não importa onde seja, não importa em que lugar for, né? Você sente a coceirinha, dá vontade de coçar, você quer se coçar logo. Bom, imagina isso no seu corpo inteiro e você nem tendo unhas para se coçar. Ele pegava os cacos para se raspar. Então, disse sua esposa a ele: Ainda retens a tua integridade? E essa talvez seja a parte mais forte desse capítulo. O fato de, diante da vida dele ser tocada, da sua saúde, da sua vida física ter sido tocada, ele ainda manter a sua integridade. Pessoal, não é só o fato de ele ter uma enfermidade no corpo, mas é de ele estar com o equilíbrio psicológico dele provavelmente abalado. E a gente vai ver que depois isso se comprova. Capítulo 3, 4, em diante, a gente vai ver que isso se comprova. Ele estava perturbado. Jó, ele vai chegar a se arrepender de ter nascido. Isso é quase a mesma coisa que pedir a morte, pedir para sumir, pedir para desaparecer, porque não queria mais sofrer aquilo. A perturbação da mente foi tal que ele ficou extremamente abalado. Ele ficou abalado. Estou vendo aqui o comentário aqui de Martiane. Cruz credo. Vou nem comentar aqui, viu? Mas quem está vendo aí, enfim. Mas é isso aí mesmo. Essas coisas acontecem. Eu tive uma enfermidade quando eu era criança e era na pele, líquen plano hipertrófico. É uma doença autoimune, não é tão comum assim, mas era perturbadora também. E foi no meu corpo todo, né? E coçava muito, aí ficava as manchas. Ainda tinha rejeição social. As pessoas olharem e não quererem ficar perto, né? Com medo de pegar, né? É desagradável, a aparência fica feia, é desagradável. Então, tudo isso perturba a pessoa. Tudo isso perturba. Quando você encontra uma razão para aquilo, beleza, você até aceita de uma forma, né, menos pior. Quando você não encontra uma causa para aquilo ali, aí é que você fica mais perturbado ainda. Quando você é inocente, quando você não fez por merecer, quando o cara é perfeito, íntegro, reto, fiel e que se desvia do mal, ele deve ter ficado realmente agoniado. Então, se fosse possível a gente se colocar no lugar de Jó, a gente teria que pensar isso aí. Então, a vida financeira dele agora está destruída, a vida material, agora a família está destruída, e a gente vai ter que a saúde dele, física e mental, também está comprometida.
Aí tem dois outros sentidos da vida, né? A gente tem a vida sentimental, que nesse caso vamos falar do casamento, e vai ter aí a vida espiritual. Entendemos que o diabo está criando toda essa situação para chegar no espiritual. O diabo não está preocupado nas perdas de Jó. O diabo encontrou em Jó um adorador, um sacerdote. O diabo não queria que isso se perpetuasse. O diabo mirou Jó e foi com tudo. Interessante, pessoal. Há quem diga que Jó foi contemporâneo de Abraão, mas Deus não está dando testemunho de Abraão. Concorda comigo? Ele não está falando de um caráter reto na pessoa de Abraão, nosso pai da fé. E é muito provável que eles tenham sido contemporâneos em regiões diferentes, distintas, talvez nunca tenham se conhecido, sei lá, quem sabe. Mas, pela longevidade de vida deles, é possível que eles existissem no mesmo momento, no mesmo tempo. E olha que Deus dá testemunho de Jó, mas não dá testemunho de Abraão. E quando a gente vai ver lá na frente em Ezequiel, Deus continua dando testemunho de Jó e necessariamente não deu testemunho de Abraão, né? É interessante a gente pensar nessas coisas, como os detalhes Deus está contando. A gente sabe que Abraão ele acaba caindo na tentação por ouvir a esposa, né? Por medo de morrer. A gente sabe que teve algumas adversidades na caminhada de Abraão. Isso tirou dele o título de perfeito. Mas Jó era esse cara que ele foi perfeito a todo tempo. E mais uma vez aqui, Deus está dando testemunho dele. Certinho? Então, aí chega a esposa e pergunta: ainda retens, ou se ainda tem em si, sua integridade? O que significa integridade, pessoal? É você ser inteiro, é não te faltar nada. É você moralmente, eticamente, espiritualmente, você ser íntegro, você está inteiro. Quando a gente fala do leite integral, é o leite que ainda tem a gordura, a nata. Quando a gente fala do leite desnatado, ele já deixou de ser integral. Agora é só uma parte do leite. Não é isso? E rapidinho aqui, povo lindo. Dois altos. Certo, pessoal? Então, continuando. O que a gente vai perceber é que, ainda assim, esse homem se mantém íntegro. Estou vendo aqui que Rosa fez um comentário que a doença muitas vezes nos enfraquece, ficamos vulneráveis. E é verdade. E, bom, imagine uma doença de pele, é uma doença de pele maligna, ou seja, quando é maligna, ela não para. Quando a gente fala do câncer, qual o problema do câncer? É que ele cresce, ninguém para aquela zorra, entendeu? Você tenta dar, às vezes, quimioterapia, alguns tipos de medicações, para ver se você mata aquelas células. E muitas vezes a medicação que é usada acaba matando células boas no nosso corpo também, por isso é um problema a quimioterapia, radioterapia, tá? Que acaba comprometendo células boas também do nosso organismo. Então, a ideia do maligno é que ele não para, tá? Ele continua lá, ele cresce, ele vai se desenvolvendo. E se essas feridas são na pele, essas feridas estão abertas. Se elas estão abertas, ainda tem a questão de infecção bacteriana, né? Numa consequência disso. Aí vocês imaginam aqueles pus, aquele negócio todo, furúnculos, e daí para pior. Certamente todo o organismo dele estava também debilitado, tá? Então, ele chegou numa condição muito ruim. O que o diabo fez foi realmente muito ruim. Mas ainda assim, esse homem, ele manteve a sua integridade. Mais uma vez, o diabo perdeu. Aí, o desgraçado que não tem o que fazer, vai fazer o quê? Perturbar agora a esposa do homem. Que também, pessoal, estava sofrendo uma mesma dor. Talvez até uma dor um pouco maior. Porque, não sei, talvez eu vá falar aqui uma besteira, mas para uma mãe perder um filho, talvez não seja a mesma dor de um pai perder um filho, tá? Talvez a conexão entre mãe e filho seja maior do que pai e filho.
não sei, não fui pai, mas eu imagino que a conexão, pelo menos eu falo por mim, a minha conexão com a minha mãe era maior que a minha conexão com o meu pai. Mas pode ser que isso seja uma bobagem. Mas enfim, essa mulher também estava sofrendo. Ela perdeu tudo. Pô, ela era rica, agora ela é pobre. Ela tinha servas, agora é ela que tem que lavar as honras do prato dela, né? Eles tinham servos para qualquer coisa e gozavam de saúde. Agora ela tem que ficar limpando as feridas desse homem, que está fedido de todas as formas possíveis, ele está debilitado. Talvez ele não tenha mais forças para comer, força para andar, eu sei que ele não tem. Então, tem que levar tudo na mão. E aí você vê o seu marido, aquele cara que você confiava, que era aquela pessoa que você via nele proteção, segurança, né? Provisão, tá na figura do homem, do marido. De uma hora para outra, ele não é mais nada, né? Então, exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar, Thaís. Então, essa mulher também, com certeza, estava com seu equilíbrio abalado. Eu não acredito que essa mulher, ela fosse infiel a Deus, porque eu não acredito, porque o texto mostra que esse homem, o Jó, era um cara extremamente sábio. Como é que ele ia se envolver com uma mulher estúpida, tola? O cara era devoto a Deus, como é que ele vai se envolver com uma mulher que não é devota a Deus? Então, não faz sentido para mim. Eu realmente acredito que ela também era de Deus, tá? Só que com certeza Jó tinha um nível de espiritualidade, um desenvolvimento, uma edificação espiritual muito maior do que o dessa mulher, tá? Então, ela vai chegar no momento de falar coisas horríveis, porém, ela também está abalada e, na moral, eu faria uma ressalva para ela. Não vou dizer que o que ela fez foi correto, mas não dá para a gente dizer que não é compreensível. E quer saber demais? Até o próprio Jó entende isso. Olha só como ele continua. Então vamos lá. O texto segue assim. Então disse a sua esposa a ele: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como costumam falar as mulheres tolas, has tu falado. Na sua versão está aí. Falas como uma louca mulher. Ele chamou a mulher de louca? Não. Ele disse que ela falou como uma louca. Você não é louca, minha filha, mas você está falando como uma. Você está doida? Você não está doida. Então não fale igual uma doida. Então, mas ele entende, ele compreende que ela também está passando por um momento difícil. E nesse momento eu não faço nem ideia de como é que eles estão sobrevivendo. Porque os caras perderam tudo. Quanto tempo está durando isso, pessoal? Não faço ideia, né? A Bíblia não deixa isso claro. Mas está acontecendo tudo isso. E com certeza ela também foi pega de surpresa, tá? Mas essa é uma mulher de Deus. Eu acredito que ela era uma mulher de Deus. Amaldiçoa seu Deus e morre. Morrer era a melhor parte da história para ele, se isso pudesse ser, se pudesse ser. Mas ele lhe disse, como costumam falar as mulheres tolas, has falado tu. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? E em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Bom, se a palavra ela vem e relata que Jó não pecou em colocar na conta de Deus o sofrimento que ele estava passando, então é porque o que ele falou não era uma mentira, era uma verdade. Então, o sofrimento dele acontece por conta de Deus. Foi Deus quem infligiu? Não, não foi Deus. Foi um dos seus anjos ministradores, que deveriam servir aos homens, mas que agora rebelou-se, achou-se iniquidade nele, e ele agora o que faz é perversidade, e o trabalho dele é acusar os homens. Certo? Então, não foi Deus que tocou, mas foi ele quem disse: pode ir lá. Tá certo? Então, vai continuar assim.
Então, quando os três amigos de Jó ouviram sobre todo esse mal que lhe sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, porque haviam concordado de vir para prantear com ele e consolá-lo. Então, eles fizeram um grupo no Zap e interagiram entre si e falaram: pessoal, a gente tem que ir lá, dar um socorro, né? Vamos lá consolar o nosso amigo. Uma coisa é certa, eles amavam o jogo, porque cada um está vindo de um lugar muito distante, tá certo? E vocês sabem que eu gosto, vou compartilhar aqui um mapinha com vocês. Então, a gente já sabe que Uz é uma região que está mais ou menos por aqui. Deixa eu dar um zoomzinho para a gente. Tá? Uz está mais ou menos por aqui assim, nessa região, certo? E o que a gente vai ver aqui, ele faz, o Temanita, ele vai vir, peraí, para não falar besteira, mas se eu não me engano, ele é de Edom. Não é isso, Lília? Isso, ele é de Edom. Então, ele faz, ele está vindo de pertinho, ó, de Edom. Aí, Bildade, ele é, inclusive, um descendente de Abraão, só que do segundo casamento de Abraão, com Quetura. Sara morre, ele casa de novo, né? Tem filhos. Pois bem, Bildade é descendente de um desses filhos de Quetura. E ele já está aqui em volta do Eufrates, tá? Ele está por aqui, pelo Eufrates. Vou tirar isso aqui. E Zofar, ele provavelmente está aqui ao norte da Arábia, tá certo? Ele tá por aqui. Então, são pessoas que não são vizinhas, né? A galera não tá aqui do ladinho dele, não. As pessoas estão longe, eles estão longe. E eles precisam de um pouco de tempo para essa notícia ruim chegar até eles. Então, percebe que se passou realmente algum tempo, dias, talvez já semanas, certo? É plausível que semanas já tenham se passado. De a mensagem chegar até eles, deles se comunicarem entre si e de decidirem sair de suas casas, né, suas habitações e virem se encontrar com o Jó aqui em Uz, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Então, vamos ver que essa turma realmente amava muito o Jó. Eles saíram do raio que parta, do cafundó de Judas, para estarem aqui junto com esse homem nesse momento de tanta dor, certo? Então, o texto vai continuar dizendo o quê? E quando eles levantaram seus olhos, de longe, não o conheceram. Por quê? Com certeza estava desfigurado. Então, aquele homem bonitão que vestia seu manto, né? Sua barbazinha lá bem feita, ele já tinha raspado a cabeça, ele já estava com o corpo todo ferido, fedorentinho, largado nas cinzas lá em algum canto, esquálido. Eles olharam e não reconheceram aquela figura, certo? Não reconheceram, levantaram sua voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças. A ideia novamente de lançar cinzas é uma condição de sofrimento, de humilhação. Lançou pó sobre suas cabeças em direção ao céu. Então, assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que a sua dor era muito grande. Aí, diante da dor muito grande, tem coisas que a gente nem sabe o que dizer. Tem momentos em que a gente nem sabe o que dizer. O que que você vai falar para consolar uma pessoa nesse momento? Vou chamar o médico. Vamos, sei lá, vamos tomar aqui um remédio. O que você vai fazer? Perdeu seu filho? Nossa, você vai ter outro depois. O que você fala para consolar? Então, eles respeitaram
a dor de Jó e só ficaram ali do lado, numa prova de amor, de cuidado, né, de anseio de ver aquela situação resolvida, ficaram ali, mas em silêncio, porque não tinha o que ser dito. Porém, o que acontece é que, quando o tempo vai passando, eles ficaram lá 7 dias, e ó, o tempo correndo, viu? Eles ficaram lá 7 dias. E é natural que depois de 7 dias, essas pessoas estejam cansadas de ver o homem lá gemendo dia e noite, num sofrimento terrível, e eles queiram achar uma solução, ou pelo menos uma causa que alivie a consciência e a dor deles. Porque se eles descobrem que Jó foi um adúltero, pô, Jó, é por isso. Aí você até se sente aliviado. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos reconciliar com Deus. Mas quando os caras percebem que não há nada que justifique, o que que a gente faz? A gente procura uma justificativa. Qualquer ser humano faz assim. Quando a gente acaba caindo em uma situação delicada, a gente fica procurando as razões, procurando o porquê. Né? Eu poderia aqui ficar perguntando por que esse incircunciso fica agora jogando pedra aqui, jogando coquinho aqui na minha janela. Por quê? Tem que achar uma causa. Eu sei qual é o porquê. Quando você sabe qual é o porquê, você fica em paz. Fica em paz. Ah, é só dar um tempo. Agora, quando você não sabe a causa, aí realmente você fica perturbado e você vai procurar o porquê. E é o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Certo, pessoal? Enfim, é o que temos para hoje, tá certo? O que eu gostaria só de acrescentar a respeito dessa integridade de Jó é o seguinte, que Jó, ele, como o texto fala, o próprio Deus fala, se manteve íntegro, etc. Mas por que, povo lindo? Dos cinco, quatro sentidos da vida dele foram afetados, mas a vida espiritual dele não. Por mais que ele estivesse sofrendo tudo aquilo, ele entendia que o que ele estava sofrendo, ele podia passar. O que de forma alguma ele podia perder era a sua comunhão com Deus. E aí eu vou pedir para vocês abrirem 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, já no finalzinho aí. 1 Coríntios, verso 19. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso aqui que Paulo está falando para nós, Jó entendia perfeitamente. Se ele estivesse apenas na expectativa de manter um patrimônio, uma família abençoada, saúde, para gozar disso tudo, das benesses que Deus lhe tinha proporcionado, se tudo estivesse voltado só para isso, ele seria tão miserável quanto esses que Paulo cita aqui. Não era a condição dele. O pensamento dele era de que ele podia estar sofrendo o que fosse, mas isso ia ter um tempo de duração. Nessa vida aqui, ele podia sofrer bastante, mas ele tinha confiança que isso uma hora ia parar. E aí você abre novamente em Hebreus, no capítulo 11, capítulo que fala sobre a fé. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 32. Todo mundo? A gente vai ter assim, ó. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas.
os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. O autor de Hebreus, ele está fazendo uma apologia a todos aqueles homens e mulheres que, desde o Antigo Testamento até esse momento em que ele está escrevendo, passaram por todo tipo de aflição, mas mantiveram sua integridade, assim como Jó. Todos esses vão ser galardoados no seu tempo exato. Jó não foi diferente e fica o exemplo para a gente, que não importa qual seja a dor que a gente esteja passando, o processo que estejamos passando, nada disso deve ser considerado o suficiente para que venha abater a nossa fé. E para finalizar, 1 João, capítulo 5, e eu vou abrir aí o espaço para vocês. 1 João, capítulo 5, verso mais do que famoso. 1 João 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sejam lá quais forem os problemas, pessoal, que a gente venha passar na vida. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Jó é um exemplo, mas fora isso, temos um exemplo ainda maior, que é o próprio Jesus Cristo, que sofreu também um bocado. Talvez não tenha sofrido o que Jó sofreu, mas o que ele sofreu aqui no seu consciente, aqui na sua alma, talvez tenha sido maior do que qualquer outra coisa, que era a dor do pecado e do desligamento de Deus. Por mais que Jó tivesse naquela condição, ele ouvia Deus. Por mais que naquele momento Deus não falasse com ele, dentro dele ele tinha certeza: o meu Redentor vive, louvado seja Deus. Ele tinha essa certeza dentro dele. E que isso sirva de exemplo para cada uma de nós. E assim sendo, gostaria de ouvir vocês a respeito do que nós estudamos hoje. Quem começa? Alguém que abriu o áudio primeiramente? Ninguém? Todos muito impactados? Thaís, fala aí, Thaís, o que que ficou para você hoje? Boa noite. Boa. Bom, a parte mais impactante foi a da esposa dele, por conta que geralmente nas pregações que a gente vê, as pessoas só falam mais de Jó e o ponto de vista que as pessoas olham para a esposa dele é só o fato dela ter sido usada, né?
e não a fraqueza dela no momento. Então, essa parte foi a que mais me impactou hoje. Ok, perfeito. Vamos lá, dona Ana. Boa noite. Boa. Para mim foi o versículo 13. O versículo 13, porque realmente diante da dor eu passei aqui com minha irmã, que de repente contraiu um câncer de mama, fazia todo ano os exames e apareceu e foi uma coisa assim que fez quimioterapia, fez radioterapia e foi definhando e a gente acompanhando ela nova, mais nova do que eu, e realmente eu ficava, olhava para ela e me faltava palavras, eu não tinha o que falar, eu não sabia o que dizer, principalmente quando a gente ia suspender ela, que carregava assim pela cintura, e ela definhando, não aguentava mais que ninguém tocasse no corpo, era muito doloroso. E eu perguntava a Deus o porquê, mas é uma dor que não tem palavra. A gente não encontra explicação, não encontra palavra, não encontra nada. Eu só fazia orar, orava e mesmo assim, às vezes, eu me sentia fraca. Eu me sentia fraca mesmo diante do quadro, de não saber nem o que falar para as pessoas, porque o hospital descartou logo, mandou para terminar, disse que não tinha mais o que fazer, que era para terminar em casa. Eu me surpreendi com minha filha, que ela chegou lá, quando ela viu, ela fez uma oração muito forte, e foi um clamor ali, falando para Deus, que não estava entendendo e que queria que ele orientasse para a gente e desse força para a gente saber como agir naquele momento ali. Foi muito doloroso. Então, existem momentos em que realmente a gente não tem resposta. Não tem resposta e é só mesmo a fé mesmo, a certeza de que não está sozinha, aquela certeza dentro da gente, do coração, mas palavra não tem. Então, eu entendi isso aqui, esse momento de Jó aqui, que ele tinha dentro dele mesmo a certeza, a fé mesmo de que ele morreria ali, mas ele não perderia a fé em Deus. Estava confiante em Deus, porque ele seria levado por Deus. Tinha a salvação dele garantida. Essa era a certeza que ele tinha dentro do coração, diante de todo o sofrimento que ele estava passando. E na real, na vida da gente mesmo, é impactante mesmo, viu? Principalmente você acompanhar uma coisa assim, de repente. É, com certeza. E faltam palavras. Faltam palavras, não tenho o que dizer. Vamos lá, Jô. O que fica aí para você hoje? Ô, gente, o que ficou para mim é a fé de Jó. Porque assim, ó, como voltando para o dia de hoje, muita gente que vai para a igreja, que começa a frequentar a igreja e tal, qualquer coisinha, a pessoa sai, a pessoa inventa desculpa para não ir, não quer mais ir, desiste da fé. E Jó não, Jó passou por provas carnais. Pode-se dizer que ele foi no o pó, o lixo, e ele manteve a fé dele, a força, a fé em Deus. Então é muito forte, isso aí é uma coisa muito forte. Porque se fosse outra pessoa, tipo, você vai nos hospitais, como várias vezes a gente já foi fazer visita em hospitais. Aí tá o povo lá gemendo, né, sofrendo, sofrendo, e tá aqui, blasfemando.
Fala, porque eu estou passando isso, porque isso, Deus não me ama, sabe? Culpando Deus, culpando o mundo, culpando as pessoas. E Jó não, a todo tempo você manteve firme, firme e confiante que Deus tinha algo maior para ele. Maior, maior, assim, que os olhos humanos não é nada, mas que espiritualmente era coisa muito grande. Então, a fé dele foi uma fé inabalável, uma fé sobrenatural, né? E hoje o que nós vemos mais ainda é pessoas que, sabe, não levam a fé a sério, não quer obedecer, não quer. E Jó não, Jó mesmo naquela situação, ele era obediente, ele era temente a Deus, ele confiava. Então, é grandioso. E interessante aí, a Jô falando aí sobre a fé dele. Pessoal, eu nem sei se ele tinha fé para ser curado, viu? Não sei se ele tinha fé para ser É curado, verdade. mas ele simplesmente não ia renegar a Deus por conta disso. Isso aí ele estava definido, estava decidido. É que nem os, os três lá que foram para a fornalha, que quando o rei pergunta, né, quem vai poder salvá-los, quem vai poder livrar, seu Deus vai poder livrar vocês da fornalha ardente, e ele fala, olha, quanto a isso, se ele quiser livrar, ele livra, se não quiser livrar, não livra, tá tudo certo. Agora que fique sabido, nós não vamos negar nosso Deus. Não vamos nos prostrar a nenhum outro Deus. Né? Então, se eles tinham fé para serem livres daquela situação, não sei, mas eles tinham fé para não se corromperem. Isso aí é muito bacana, né? Isso aí é muito forte, isso aí é muito bacana. Não, eles tinham fé para não se corromperem. Isis, não acredito que Isis dormiu. Logo hoje. Meu Deus, hein? Dona Rosa. Bom, o que mais me chamou a atenção é a parte espiritual de Jó. Ela era inabalável. E a gente sabe que a doença, né, vê seu corpo todo em chagas, e mesmo assim ainda está ali firme com Deus, é algo é, muito difícil. Eu vejo nos dias atuais, né? Eu sou do grupo da saúde e a gente faz visitas e nós vimos situações muito difíceis. Tem poucos dias eu visitei aqui o meu vizinho e eu não sabia que ele tinha um filho doente. E quando eu entrei no quarto, foi chocante. Eu me choquei com aquilo, mas eu também não me deixei abalar porque eu vim de hospital. Trabalhei mais de 10 anos nessa área. E o mais interessante é que foi um dos meus primeiros empregos e eu passei por todas as alas de hospitais que são as piores alas, que é a UTI, que era na época que logo que surgiu o câncer, o HIV, então eu passei por todas essas alas. Eu tinha na época 23 anos e aí eu vi gente morrendo e aquilo me abalou, né? Porque você entende assim, poxa, nós não somos donos de nada, tá tudo nas mãos de Deus. E aí eu dizia, se a gente passa pelo hospital e a gente vê aquele hospital bonito, que na época eu trabalhava no São Rafael, aquele hospital bonito, né, imperioso, mas ninguém sabe o que se passa lá dentro, o sofrimento das pessoas. E assim, ver Jó, né, tá estudando Jó, para mim está sendo grandioso, porque ele passar e viver tudo aquilo que que ele viveu, e ele não renegar Deus, né? Porque ele perdeu tudo. Acredito que os bens materiais não fossem não bem tão importantes, né? Mas ele perdeu família, ele perdeu saúde, né? E ele foi jogado como se fosse um lixo de pessoa. E mesmo assim,
o espiritual dele, eu nem digo a fé, né? Eu digo é o espiritual mesmo, na rocha ali, presente ali, forte, inabalável. Porque às vezes a gente, quando tem uma doençazinha, a gente já fica, né, baqueado. Por isso que eu disse que a gente fica vulnerável, né? Muitas vezes, quando é uma doença que a gente fica naquela dúvida, o que é que pode ser? Será que é uma doença séria? Será que é algo sério? Eu me lembro que eu tive episóster, e é uma doença muito sofrível, porque pense uma dor que você não dorme, você não consegue dormir. Graças a Deus eu tive no braço direito, e eu tomava 23 comprimidos por dia. E aí os comprimidos começou a fazer mal para o meu estômago, e aí foi mais comprimidos, mais medicação. E eu imagino o sofrimento de Jó, porque provavelmente essas chagas dele deveriam doer bastante. E aí você se manter o seu espiritual inabalável, porque uma doença mexe com tudo, mexe com o seu emocional, com o seu equilíbrio. Você passa dias, uma hora você está bem, outra hora você está mal. E aí a gente sabe que Satanás ele se aproveita disso, né? Porque naquele momento o mais difícil seu é quando ele entra lá e ele perturba, e aí é para te desequilibrar totalmente. E se você não tiver apego com o Senhor, você cai. Eu vejo é o que Jô falou, muitas pessoas começam a sentir coisas, ficar doente, ou aparecer um diagnóstico terrível, elas deixam de ir para a igreja, elas deixam de buscar a Deus. E eu faço o contrário. Eu tive essa virose, 11 dias de virose, muito ruim. E aí eu faço a corrente da saúde. Aí eu fui muito mal, mas eu fui me arrastando. E aí um obreiro falou assim: a senhora tem 90 anos, teimosa? Eu disse: não, mas não é a corrente da saúde? Se é a corrente da saúde, o que é que eu ia ficar deitada em casa? Eu tinha que ir lá pedir a Deus para ele me curar. E eu fui, e todos os dias eu fui para a igreja, doente, mas eu estava lá, doente, e o pastor, você está melhor? Eu, mais ou menos, mas eu vou ficar. Entendeu? Então, assim, na hora que você está com a doença, que é a hora de você se apegar com Deus, que é a hora de você estar com Deus ali, sabe, colado mesmo, mesmo que você esteja fraca, pedir para aumentar sua fé, não é a hora que você se afasta dele. E aí você não entende. A pessoa que conhece a palavra está dentro da casa de Deus, ouvindo todos os dias as palestras, os cultos, né? É a palavra. E no momento mais difícil, que a gente sabe que o momento mais difícil da nossa vida é o momento que Deus está mais presente. E Jó entendeu isso. Ele sabia que ele ia sair dessa situação. É isso que eu entendi. Perfeito, dona Rosa. E a senhora tocou num ponto aí que é realmente absurdo. A pessoa fica doente, sabe que Jesus é o médico dos médicos, e aí naquele dia, não, eu vou ficar em casa porque eu tô doente. Poxa, vai buscar sua cura em Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas enfim, né? Dona Lília, deixa eu falar uma coisinha rapidinho que eu me Sim, lembrei agora. sim, Na época da pandemia, na pandemia, quando começou a Covid, sim, lá onde eu trabalho, eu perdi uma colega. sim. Ela faleceu por causa da Covid. E eu e mais duas meninas pegamos também Covid. Só que eu se me senti mal, mas na hora eu não achei que era Covid, achei que era uma gripe e tal. Aí depois, quando eu fui, foi todo mundo, a empresa toda fazer exame, e aí constatou que eu estava com Covid, só que era como é que, sintomático, porque eu já tinha passado. Mas, pelo fato de ter falecido a menina lá e tal, e assim, todo mundo ficou sabendo, porque eu trabalho na casa lotérica no centro aqui de Lauro de Freitas, de Laura aqui. Hum. E aí é conhecido, todo mundo conhece. E aí se espalhou que estava com Covid, todo mundo se pegou e não sei o que, não sei o que. E aí as pessoas me olham, tipo assim, as pessoas me olhavam diferente, assim, com medo de mim, com medo de pegar. E fora que eu também com medo de contaminar minha mãe, que já era de idade, minha filha. E as pessoas, então, assim,
Eu agora imaginei assim, me botei no lugar de Jó, porque ele estava leproso, ele estava, sabe? E além de ele ter essa coisa das pessoas se afastar dele, das pessoas, tipo, isolar ele podia o quê? Estar em depressão, podia estar, sabe? Perder a fé dele, mas não, mas ele mesmo passando por isso tudo, ele manteve a fé dele, manteve, sabe, a confiança em Deus, assim, né? Glorioso. Né? Forte mesmo. Só isso que Assim, eu queria no, perguntar. no campo terrestre, o cara estava arrasado, estava devastado. Mas no campo espiritual, o cara era um monstro da fé. Acabou, eu sei que o meu Redentor vive. Pô, não interessa mais nada. Então, vou ficar aqui de boa. Talvez se a gente pudesse dizer assim, algo que não foi legal hoje, que é uma realidade bem diferente da de Jó. O tempo dele, o tempo de hoje. Hoje a gente tem o Espírito Santo. E a gente tem esse entendimento. Naquela época, não. Então, hoje a gente partiria para a fé. Não, vou ser curada, tal. Não vou ficar lá prostrada, me coçando com o caco. Não, vou fazer alguma coisa para Deus. Eu sempre fiquei aqui oferecendo, ofertando a Deus. Eu fazia sacrifício pelos meus filhos. Agora eu vou fazer o sacrifício por mim, né? Sei lá. Parece que ele ficou meio conformado. Parece que ele ficou conformado. Tipo, se é Deus que está me dando isso, eu tenho que aceitar e ponto final, certo? Ele ficou realmente conformado. Mas, e talvez nisso a gente não se conformasse. A gente ia procurar a nossa cura, né? A gente ia procurar a nossa solução, né? Enfim, seja lá qual for o problema. Porque muitos problemas, povo lindo, são coisas muito bestas, mas tem pessoas que saem da igreja por isso, tenta suicídio por isso, né? Perdeu o emprego. Ah, quantas vezes a gente não vê casos, a mulher traiu o cara vai lá e sai matando a amante, mata a família, mata a mulher, mata todo mundo, né? O cara como é, com dívida no agiota, o agiota vai lá, mata ele. As coisas assim absurdas. E que as pessoas vão lá e se sentem é, desamparadas, desoladas, então tomam essas atitudes extremadas, né? Fora da razão. Não, chega um Jó da vida, não tinha nenhum pastor pregando para ele. Ele com certeza tinha os conhecimentos a respeito de Deus. Isso com certeza era passado, né, era a evangelização oral, vamos dizer assim. Isso era passado de boca em boca para gerações. Ó, teve um Deus criador, destruiu tudo, sobrou Noé, a gente aqui é descendente. E essa história era transmitida, certo? Mas, ó, busca o Espírito Santo, Jesus é salvo. Não existia esse tipo de coisa. E o cara, enfim, se conformou. Mas uma coisa é certa, não negou a Deus. Ah, isso é muito poderoso. Fala, Martiane. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. O que ficou para mim é que todos nós, a gente tem que ter essa fé de Jó, tem que ter esse caráter de Jó íntegro, fiel. É, eu lembrei até daquela música que fala, acho que é do Anderson Freire, que ele fala, troca assim o meu caráter, me dá o coração de Jó, né, que não blasfema, que te adora mesmo que tudo vira pó. E é exatamente assim que a gente tem que ser, né, ter esse caráter de Jó. Não adianta só falar, porque as palavras elas são provadas, mas que a gente tem que ter isso de fato e de verdade, praticar isso, ter é, um coração segundo o coração de Deus, voltado para Deus, né, priorizar Deus. A gente sabe que apesar de Jó ele ter perdido tudo e ter ido a uma condição de ruína na vida dele, ele tinha Deus como primeiro na vida dele. E foi isso que fez com que ele não viesse a definhar, foi isso que fez com que ele não se entregasse ao que a situação pedia para ele, né? De desistir, de se entregar, de ouvir a voz da esposa dele, né? E fazer uma besteira. E tudo isso foi porque ele tinha Deus como primeiro, como prioridade, né? Apesar de ele não ter conhecido Deus de fato e de verdade, que a gente vai ver muito lá na frente, né? Ele mesmo fala que ele conhecia de ouvir falar.
mas mesmo assim, conhecendo de ouvir falar, ele tinha Deus como primeiro, ele priorizou a Deus, e o que ficou para mim é isso, é que a gente tem que ser exatamente assim, tem que priorizar a Deus. Vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos humilhamos, meu Deus, na tua presença, diante da tua presença. Nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não somos perfeitos, nós não somos dignos, muito menos merecedores, mas nós temos, meu Pai, o desejo de aprender mais do Senhor. Nós temos o desejo de fato e de verdade de ter um conhecimento profundo com o Senhor de fato e de verdade, meu Deus. Nós não queremos nos enganar, nós não queremos nos iludir. Meu Pai, a tua palavra ela não é condenadora, a tua palavra é salvadora e ela nos mostra o que fazer, ela nos mostra o que está errado, o que é preciso ser mudado. E hoje foi falado, meu Deus, sobre o caráter e a fé que nós devemos ter. E nós devemos ser exatamente como Jó, meu Pai, que mesmo tudo virando pó, mesmo perdendo tudo diante das circunstâncias dessa vida, se manteve fiel e firme ao Senhor. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas tem passado, mas eu sei o que eu tenho passado, meu Pai, e eu te peço que o Senhor venha nos dar a força que nós precisamos para permanecer firme contigo, meu Deus, apesar de lutas, apesar das perdas, apesar das dores, apesar das consequências das nossas escolhas. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar força, meu Pai, para continuar firme contigo. Meu Deus, todos nós estamos caminhando rumo à salvação. E nós reconhecemos que nós não temos outro Deus, não temos outro Senhor. Nós não podemos mudar de lado, meu Pai, isso em hipótese alguma, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meu Deus, apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas e debilidades, apesar da nossa humanidade, nós reconhecemos que só temos o Senhor, que o Senhor é a nossa esperança, meu Pai, e que se diante das lutas a gente perecer, sem ver, meu Deus, a promessa do Senhor na nossa vida, nós vamos perecer, mas nós vamos perecer confiando em Ti, acreditando, meu Deus, até o fim que o Senhor aprove, meu Deus, que a Tua vontade foi maior na nossa vida. Meu Deus, nós sabemos que muitas das nossas orações, muitos dos desejos do nosso coração não foram respondidos, meu Deus, e talvez muitos não vão ser, mas nós sabemos que a tua vontade, meu Pai, ela coopera para o nosso bem. Meu Deus, que a tua vontade ela concorda, meu Deus, com a salvação da nossa alma, meu Pai. É tudo para a nossa salvação, é tudo pela nossa alma, meu Pai. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito, ele intercede por nós, meu Pai. Nós não queremos usar palavras bonitas, palavras que chamem atenção, mas nós estamos aqui, meu Pai, na sinceridade, orando ao Senhor. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha fazer, meu Pai, com que a gente tenha a fé necessária para ser salvo, porque essa é a prioridade. A prioridade não é o nosso tempo aqui, é a eternidade, é o que vem depois. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, também por cada pessoa que deu seu nome para oração, que confiou os nomes para que a gente viesse orar, meu Pai. Nós oramos por essas pessoas, assim como já orou pelos amigos, e o Senhor o abençoou. Nós abençoamos, meu Pai, cada uma dessas pessoas e te pedimos que nenhuma delas parta desse mundo sem ter tido a chance da salvação, sem ter tido a oportunidade da salvação. Meu Deus, aqui nós pedimos, nós oramos também pela nossa família, nossos familiares. Meu Deus, que a tua palavra venha alcançar o coração de todos eles. Meu Deus, nós te pedimos também que o Senhor nos dê uma fé única, meu Pai, individual. Não deixa a gente imitar a fé de ninguém, não deixa a gente ir na onda de ninguém, meu Deus, mas que cada um de nós tenha a própria experiência, tenha a própria decisão, tenha a própria intimidade, tenha a própria fé, meu Pai, e jamais se deixe enganar, porque o Senhor tem um plano para cada uma de nós,
e todos são diferentes, meu Pai, mas todos dentro do plano de salvação. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Deus abençoe todos vocês. Sábado a gente tem encontro marcado. Até lá.